Saber Direito desta semana, o professor Luca Darvit Mendes dará aulas sobre gestão e inovação em escritórios de advocacia, como parte da disciplina de Direito Empresarial. Durante o curso, ele vai falar sobre planejamento e estrutura dos escritórios, a gestão no dia a dia, a comunicação com clientes, a produtividade e a precificação. A aula 5 começa agora. Olá, sejam todos bem-vindos ao Saber Direito. Uma alegria muito grande estarmos concluindo este curso agora na quinta sessão, na quinta aula, falando de gestão em escritórios de advocacia. Confesso que já estou com saudade de cada um de vocês e muito grato por terem nos acompanhado ao longo dessa semana. Falamos bastante sobre gestão em escritórios e quem vos fala é Luca Mendes. Sou sócio-administrador de escritório de advocacia, especialista em gestão de negócios, mestre em liderança em escritórios de advocacia, em gestão contemporânea das organizações e imersão internacional em empreendedorismo e inovação na Inglaterra e em negociação nos Estados Unidos. Para mim é uma grande alegria podermos fechar este curso falando um pouquinho sobre gestão financeira. Quando pontuamos e caminhamos ao longo dessa semana, dividimos um pouco as organizações e não diferente os escritórios de advocacia em 4 grandes eixos. Tínhamos uma pirâmide que recorremos a Kaplan Norton, o BSC, e os 4 eixos são perspectiva financeira, perspectiva de mercado e clientes, perspectiva de processos internos e dimensão pessoas. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a dimensão financeira, como essa realidade se apresenta nos escritórios de advocacia. E claro, ao final, vamos fazer também um apanhado geral do curso para tentarmos ver se alinhamos e caminhamos juntos dentro de uma linha de raciocínio ao longo desta semana, no que diz respeito aos desafios do pensamento gerencialista nas bancas jurídicas. É muito importante partirmos e compreendermos, quando nós estamos falando da perspectiva financeira, uma premissa fundamental. A perspectiva financeira, muitas vezes, o que ela faz é nos apresentar todos os resultados dos esforços nas mais variadas frentes. Então, enquanto advogados, enquanto escritórios de advocacia, conversamos bastante na dimensão de pessoas, dos processos de influência, da importância de se relacionar para dentro do escritório, com a sociedade. Mercado e cliente, conversamos bastante sobre a importância da comunicação assertiva com o mercado, de entender o público-alvo, de posicionar o escritório dentro de uma estratégia que faça sentido e sermos coerentes a partir dessa estratégia. E o quanto que todas essas reflexões trarão ações para dentro do escritório. Essas ações estarão dentro de um painel de bordo que propusemos a todos na nossa aula de planejamento estratégico. Esse painel teremos objetivos nas mais variadas frentes e esses objetivos com indicadores e metas de desempenho. É a partir de todos esses esforços que nós teremos os resultados financeiros e econômicos da atividade. Então, muitas vezes, aqueles indicadores que nós vamos ver ali na perspectiva financeira e econômica, eles, para que possam ser mudados, vão demandar de cada um de nós esforços nas outras frentes de trabalho e na gestão das nossas bancas nas outras fases e eixos do BSC. Nessa perspectiva financeira, e talvez retomando um pouquinho para a nossa primeira aula, em que nós discutimos os escritórios como organizações profissionais, sociedades de capital intensivo, precisamos compreender um pouquinho dessa estruturação. No final da primeira aula, nós sugerimos que cada um, na modelagem dos seus escritórios, recorresse ao Canvas. Lembram? Lá no Canvas, lá embaixo no Canvas, na fase inferior ali do Canvas, nós temos o debate sobre as fontes de receita do escritório de advocacia e a estrutura de custos
do escritório de advocacia. E aqui a gente começa a caminhar um pouquinho pela complexidade da gestão financeira e econômica no nosso setor, no ecossistema jurídico. Importante destacar que talvez essa dimensão seja a dimensão que nós sintamos como mais distantes da nossa realidade. Muitas vezes, nos bancos da faculdade, nós não paramos para investir tempo no debate nessas pautas relacionadas à gestão financeira. Mas elas são fundamentais para que nós tenhamos a efetiva compreensão se o escritório está caminhando da maneira pretendida pelos seus sócios e pelas pessoas que pertencem a esse ambiente. Numa perspectiva financeira, estamos olhando a todo momento para dois eixos centrais: as fontes de receita de determinada organização e a sua estrutura de custos. Se nós formos olhar para os escritórios de advocacia, não é diferente. Vamos começar pelos custos, entendendo um pouquinho como estão compostos os custos, a estruturação das despesas que os escritórios de advocacia têm? Os escritórios de advocacia são, como já construímos ao longo da semana, sociedade de capital intensivo. Nas sociedades de capital intensivo, normalmente temos as pessoas como seu principal diferencial. E temos também outro traço das sociedades de capital intensivo, que normalmente nós não temos um investimento tão alto em ativos imóveis, como grandes máquinas, presentes em outros setores da economia, como no setor de construção e engenharia, por exemplo. Isso faz com que aqui nós tenhamos uma primeira peculiaridade dos escritórios de advocacia. Normalmente, a maior parte dos custos de um escritório de advocacia estão nas pessoas. E deve ser assim. Como já construímos também, os escritórios de advocacia entregam para a sociedade o seu tempo e as suas ideias. E devem focar, sim, nas pessoas e na reflexão em torno da remuneração dessas pessoas dentro do contexto como um diferencial, inclusive para que essas pessoas possam se sentir pertencentes a um ambiente e mais motivadas para entregar determinada proposta de valor. Os escritórios de advocacia, então, além de terem nas pessoas os seus principais custos, são marcados por grande parte dos seus custos serem fixos. Se nós olharmos outras indústrias, outros segmentos, como, por exemplo, o varejo, você vai ter uma presença maior de custos variáveis. O custo ali daquele estoque, daquela mercadoria em estoque, que passa a ser um custo variável, que a partir de determinada venda você vai ter determinado custo, a depender de como aquilo for combinado dentro do setor e dentro da indústria. Nos escritórios de advocacia, a maior parte dos custos são fixos. Você vai ter ali no escritório custos como, por exemplo, com o pessoal, com aqueles escritórios que têm uma sede física e que não é própria, você vai ter o aluguel, você vai ter custos com energia, você vai ter custos que têm uma recorrência mensal independente das receitas. E aqui reside uma primeira questão principal para debate. Como os custos independem da receita, você tem o que nós chamamos de um gatilho, de uma estrutura inchada e o que nós chamamos de um grau de alavancagem operacional alto. É o chamado, na literatura que estuda questões financeiras e econômicas, de GAU. O que é o GAU, para quem quiser também pesquisar e se aprofundar um pouquinho? É justamente esse multiplicador, esse indicador que, para aquelas estruturas que têm custos fixos de forma mais significativa de custos variáveis, ou seja, que independente da fonte de receita ou do tamanho da receita, aqueles custos estarão ali presentes, esse multiplicador ele é maior. Isso faz com que aumente o risco dessas organizações. E aqui uma primeira complexidade central dos escritórios de advocacia. Por que eu estou conversando isso com vocês? Nós não precisamos enxergar risco só de uma forma negativa.
porque isso significa também que um aumento da receita em determinado escritório não fará normalmente com que aquele escritório precise aumentar muito os seus custos, porque os custos fixos ali já estão. Salvo, claro, um aumento de receita que vá demandar que aquele escritório precise aumentar a quantidade de pessoas, aumentar time, aumentar a sua sede, investir em um novo sistema. Mas aumentos orgânicos de receita e que não demandem grandes mudanças estruturais farão com que esse risco seja enxergado de forma positiva. Ou seja, aquele aumento de receita, ele vai ter um impacto efetivo na última linha, ou seja, no lucro daquele escritório. O risco também, assim como pode ser enxergado de forma positiva, tem o outro lado da moeda. A perda de eventual contrato, como você não tem muitos custos variáveis no nosso segmento jurídico, também tende a impactar sobremaneira a organização, porque os custos fixos ali estarão independente do tamanho da sua receita. Essa é uma primeira reflexão central, que precisa ser compreendida para que cada um de nós, no âmbito dos nossos escritórios, reflitamos sobre um planejamento financeiro e econômico que contemple essa questão. Os escritórios precisam, por exemplo, estar prontos para uma eventualidade da perda de determinado contrato, porque, repito, os custos ali estarão independente daquele contrato estar ativo ou não. Então aqui a gente começa, e eu fiz questão de fazer uma exemplificação de um caso para aí partir para os conceitos, porque como colocamos, esses conceitos relacionados à perspectiva financeira e econômica, eles costumam serem aqueles que nós mais temos, aspas, dificuldade, por não ser a nossa zona de conforto do que nós comumente estudamos ao se preparar para exercer a nossa profissão, a advocacia. Mas conceitos fundamentais. Então você tem fundamentalmente aqui alguns conceitos básicos. A ideia de faturamento, ou seja, o quanto que aquele escritório tem de receita. Faturamento não pode ser confundido com lucro. Faturamento é aquela receita bruta, ou seja, tudo aquilo que o escritório, a partir dos seus contratos, recebe, emite notas fiscais e recebe dentro da sua estrutura. Você tem, a partir do faturamento, a ideia do que nós chamamos de custos variáveis. Como já ressaltamos, nos escritórios de advocacia, os custos variáveis costumam se apresentar em menor intensidade. Um exemplo de custo variável: impostos. Você normalmente vai pagar em cima, muitos escritórios, por exemplo, que estão no Simples Nacional. O pagamento de impostos ele vai variar de acordo com a receita. Então, dependendo da receita, você vai pagar X ou Y de impostos. É uma despesa, é um custo variável. Depois do faturamento e do que nós chamamos desses custos variáveis, nós chegamos a uma ideia do que nós chamamos de margem de contribuição. A partir dessa margem de contribuição que nós chegaremos nos custos fixos. E esses, repito, é onde normalmente reside a complexidade dos escritórios de advocacia. E só após essa margem de contribuição ser capaz de arcar com todos esses custos fixos do escritório, que nós passaremos a debater a ideia de lucro operacional e debater em cima de um resultado positivo naquela organização. É importante também, ainda nessa diferenciação conceitual, que o que a gente está pontuando aqui, por exemplo, nesse exemplo, é uma perspectiva econômica. O escritório ele pode ter um lucro operacional na perspectiva econômica. No exemplo que dei, se a margem de contribuição for capaz de arcar com todos os seus custos fixos. Mas temos uma outra perspectiva igualmente relevante, que é a perspectiva financeira.
Ou seja, a perspectiva daquela disponibilidade de recursos para que o escritório possa efetivamente arcar com os seus compromissos. A perspectiva financeira, e aqui trazemos uma das principais ferramentas, é a gestão do fluxo de caixa das organizações. A perspectiva financeira justamente traz a ideia dessa disponibilidade. Ou seja, o escritório ele pode até estar tendo lucro, mas aquele lucro ele está disponível em forma de ativos financeiros para honrar com todos os seus compromissos. Veja, um exemplo, para que a gente tente compreender na prática, um exemplo é que o escritório pode estar dando lucro, mas ele não está tendo recursos para honrar com os seus compromissos. Vamos supor que nós fechamos um contrato, mas nós optamos por parcelar aquele contrato em muitas vezes. O cliente vai pagar ao escritório em 20 parcelas determinado contrato que foi firmado. Em um exemplo como esse, na perspectiva econômica, você vai ali emitir nota fiscal e na perspectiva econômica a análise já será feita com base no valor total, sem considerar, por exemplo, a forma de pagamento ou eventual inadimplência. Então, o escritório ele pode estar dando lucro, mas, se nós formos olhar para a perspectiva de honrar com os seus compromissos, honrar com os seus custos fixos, demos o exemplo de pessoal, sistema, energia, outros fornecedores, ele pode não ter aquela disponibilidade. Vejam, o que eu quero colocar para vocês, nesse início aqui da nossa quinta sessão, é que nós possamos reconhecer a complexidade. Acho que algo que nos acompanhou ao longo de todas as sessões é que primeiro nós precisamos reconhecer a complexidade para depois agir diante dela. E temos sim um cenário complexo para ser gerenciado nas bancas jurídicas na perspectiva financeira e econômica. O que é recomendável diante disso? Que nós possamos fazer planejamentos financeiros e econômicos que não sejam apenas de curto prazo. Os escritórios de advocacia, em alguns momentos, principalmente aqueles que estão iniciando na advocacia, cometem o erro de ter uma disponibilidade financeira, fecharam determinado contrato e já entendem aquilo ali como lucro ou já começam a dispor daqueles recursos, distribuem para os sócios do escritório ou fazem investimentos na banca que ainda não eram compatíveis com o momento da banca. Tudo isso é perigoso, porque o planejamento financeiro e econômico, ainda mais nas bancas jurídicas, deve ser feito num espaço de tempo. Como se comportou a receita daquele escritório durante um ano, por exemplo? De onde veio aquela receita do escritório? Para que aí sim a gente possa, com base histórica, tomar decisões mais assertivas e compreender como se comporta determinado mercado. Então, já que falamos da estrutura de custos, eu quero conversar com vocês também um pouquinho sobre a estrutura de receita dos escritórios de advocacia. Os escritórios de advocacia, eles podem ter, claro, as mais variadas fontes de receita de clientes pessoa jurídica, pessoa física, a depender da estratégia selecionada, do público-alvo selecionado e do segmento que se está atuando. E é muito importante também que nós possamos pontuar que a celebração de contratos pelos escritórios de advocacia ou por advogados autônomos também se dá de várias formas. Existem várias formas, por exemplo, entrando numa das pautas que coloquei para vocês que conversaríamos, de precificar determinado contrato, de negociar determinado contrato, quando você está ali num momento e numa oportunidade de alinhar expectativas com determinado cliente. Veja, e aí aqui, já que a quinta aula também tem um condão de fechamento, um condão de evolução do curso, vamos supor que você conseguiu evoluir bastante na sua estratégia, você aplicou o funil de vendas que conversamos na última aula, você conseguiu segmentar e você conseguiu chegar naquele momento de uma reunião com um prospect cliente para fechar determinado contrato. Prospect cliente porque ele ainda é em prospecção, você ainda não celebrou o contrato com aquele cliente. Nesse momento, você vai ter uma dúvida que todos os advogados têm.
como precificar os honorários? Como que eu vou apresentar uma proposta de prestação de serviços a esse prospect cliente? Um primeiro ponto fundamental é o que nós já destacamos e queremos aqui ratificar em alto e bom tom: o ajuste de expectativas. Exercer uma escuta ativa nesse momento, antes de precificar, é fundamental. Porque o cliente, nessa reunião, ele também vai colocar qual é o melhor modus operandi para ele. Nós, enquanto advogados e enquanto escritórios, precisamos, como já colocamos, em um cenário de cada vez mais mutação e complexidade, estarmos prontos para se adaptar. E nesse processo de adaptação também está incluído a forma de contratação ou precificação. É claro e destaco que você não tem que se adaptar quando aquilo for atingir ou contra os seus valores enquanto banca. Dou um exemplo: contratar somente com gatilhos de êxito. Acredito que não seja o melhor caminho, e inclusive algo preceituado e defendido pela Ordem dos Advogados. O advogado precisa ser remunerado pelo seu trabalho, e nós não podemos, como já destacamos, garantir ou prometer resultado. Então é justo que sejamos remunerados pelo nosso trabalho. Então, se aquele cliente coloca nessa reunião: para mim só funciona se você fizer uma proposta só com êxito. É importante que nós, enquanto escritórios e advogados, que a gente não vá de encontro aos nossos valores e ao que nós acreditamos. Então, numa visão de longo prazo e de posicionamento de mercado, num momento como esse, por exemplo, faz sentido, se for o seu posicionamento, colocar: não, nós aqui defendemos que os escritórios de advocacia precisam ser remunerados também pelo seu trabalho. Um exemplo concreto para mostrar para vocês a importância da adaptação, mas que não é uma adaptação para a gente simplesmente se curvar a que o cliente quer ou ao que ele deseja. Agora, claro que na medida do possível, é sim importante exercer essa escuta ativa para que o cliente coloque o que faz sentido para ele. E existem, repito, e a gente vai exemplificar algumas delas, várias formas de contratação dos escritórios de advocacia. Nós temos, por exemplo, aquelas modalidades de contratos de partido que nós chamamos, ou de FII mensal, em que o escritório define um escopo com determinado cliente e está disponível para aquele cliente dentro daquele escopo, de forma permanente. Por aquela prestação de serviço, ele será remunerado em uma taxa mensal pela prestação dos serviços. É algo muito presente naqueles escritórios que trabalham no ambiente corporativo, que conseguem mostrar a importância de um trabalho preventivo para o mercado e que o cliente enxerga no escritório algo relevante para toda a sua operação. E, portanto, coloca: eu te quero do meu lado de forma permanente. Se define um escopo, se tem um FII mensal. Fazendo então e voltando naquela ótica de um planejamento financeiro. O que é legal do FII mensal? O FII mensal, ele nos possibilita ter uma maior previsibilidade nessa fonte de receitas. Quando nós temos uma maior previsibilidade, claro, com o risco de um rompimento contratual, não é o desejado, mas sempre há. Com essa maior previsibilidade, você tem mais condições de olhar no longo prazo e entender o que você terá de receitas para, a partir daí, estruturar os custos de determinado escritório. Temos, de outro lado, além dessa possibilidade de remuneração no FII mensal, no contrato de partido, o que nós chamamos também de um contrato por prazo determinado, para uma, aspas, obra pronta, para um trabalho específico que será entregue para determinado cliente. Isso é muito possível nessa estrutura de receitas. E vejam, não são coisas conflitantes e normalmente se complementam. Dentro de um escritório você terá relações que terão um FII mensal, em alguns segmentos, e relações que serão específicas. Tudo isso vai depender da escuta ativa, do interesse também do cliente.
nessa modalidade de contratação específica, o escritório vai definir um objeto específico, pode ser, por exemplo, a elaboração de um contrato específico, vai precificar a partir daí e, a partir dessa precificação, vai entregar aquilo que foi objeto da contratação. E aquela relação, ela pode ou não terminar ali. E aqui, claro, como sempre falamos, a conexão que sempre há nas variadas frentes que nós estamos discutindo ao longo da semana. Muitas vezes acontece nessa estruturação de receitas dos escritórios de advocacia, de você iniciar uma prestação de serviços com um trabalho específico, você presta o que foi prometido, o cliente ganha confiança em você e isso depois abre espaço para uma contratação de FII mensal. Então, essa estruturação das suas receitas, ela é fundamental para o seu planejamento. Porque, veja, da mesma maneira que coloquei que o FII mensal, ele dá previsibilidade, essa outra forma de contratar mais específica de contratações por prazo determinado e com objetos específicos, não traz tanta previsibilidade assim. Alguns segmentos do mercado, temos, por exemplo, advogados e escritórios especializados em direito penal. Neste ambiente, normalmente os contratos são específicos, são contratos que têm um objeto mais determinado. O risco aqui ele é maior porque você não tem previsibilidade dessas receitas. Então, você às vezes corre o risco de fechar um bom contrato no mês de fevereiro, mas não necessariamente você vai fechar bons contratos no mês de agosto. Então, aquela receita ali de fevereiro, até você ter uma base histórica suficiente para, de forma contundente, ter uma maior previsibilidade das suas receitas, precisa ser considerada numa ótica de um planejamento anual. Senão, qual que é o risco? Fechei o bom contrato em fevereiro, entendi aquilo ali como lucro e, a partir daí, tenho maior dificuldade quando não fecho outros bons contratos ao longo do ano. E repito, a estrutura de receitas aqui complexa, nem sempre tão previsível, mas para nós escritórios de advocacia, os custos estão eminentemente lá, porque a nossa estrutura é fundamentalmente marcada por custos fixos. Uma outra forma de contratação, que tem sido também cada vez mais utilizada e que depende do setor, em alguns setores, inclusive, ela era mais utilizada e agora vem sendo menos utilizada, é a modalidade de timesheet. Ou seja, você cobra, você precifica um valor pela hora que será trabalhada. O que eu quero dizer com isso? Determinado cliente combina com você uma hora pela prestação de serviços e, em um prazo combinado e ajustado entre as partes, o escritório irá apresentar um relatório de trabalho de quantas horas foram trabalhadas e em que atividades. Então, o cliente irá fazer o pagamento dos honorários com base efetivamente nas horas trabalhadas. Então, aquele escritório no mês de fevereiro trabalhou 45 horas. Ele apresenta um relatório para o cliente, foi ajustado previamente um valor por hora trabalhada e, a partir daí, o cliente aprova aquele relatório e faz o pagamento daqueles honorários de o que foi efetivamente entregue. Nessa modalidade de timesheet, muitas vezes os clientes e o escritório definem o que nós chamamos de um cap, ou seja, um teto. O que eu quero dizer com isso? Eu dei o exemplo há pouco de um escritório que 45 horas em determinado mês e ele ali coloca aquela prestação para que o cliente faça o pagamento dos honorários. Muitas vezes há combinado um limite máximo de horas para que o cliente também tenha no seu orçamento, e aqui o escritório, se adaptando à necessidade do cliente, uma previsibilidade de orçamento do que será investido nos escritórios de advocacia. Então, pode ser combinado, nesse exemplo que eu dei, um teto máximo de 60 horas, por exemplo. Quando se define um cap, o que acontece? O escritório vai trabalhar só 60 horas? Não. O escritório, ele entendeu o objeto e concordou com o cap.
Se baterem 60 horas, o que passar de 60 horas, o escritório não irá cobrar por hora. Se chegará nesse valor máximo, pode ser mensal ou no prazo ajustado, de 60 horas para a consecução daquele objeto combinado entre as partes. E aí, para o escritório, vem uma outra complexidade, para que o escritório também pense na produtividade do seu trabalho. O CAP, ele também vem com esse objetivo, os clientes trazendo a sua necessidade às bancas de colocar bancas jurídicas, tá bom, eu combino e concordo contigo de te fazer o pagamento na modalidade timesheet, mas eu não quero que simplesmente você fique sendo improdutivo ou aumentando a quantidade de horas ali trabalhadas. Eu quero garantir a produtividade desse trabalho. E aí passa a ser, por óbvio, responsabilidade de uma gestão eficiente dentro dos escritórios de advocacia para que esse trabalho seja também feito de forma assertiva, no menor tempo possível, claro, controlando a qualidade dessas entregas. Fundamental, então, nós entendermos as expectativas do cliente, para, a partir daí, ajustar a nossa prestação de serviço. E também, por óbvio, entender com base na nossa estrutura, na organização daquele escritório específico, o que faz mais sentido. Para o momento do escritório, vale mais a pena tentar fechar contratos com FII mensal, pois ainda está tentando se estruturar e estabilizar com uma fonte de receita mais previsível para a sua manutenção e estruturação? Se for, as estratégias também irão nessa direção. E aí, claro, na estratégia também de comunicação. Naquele ajuste de expectativas, o escritório vai tentar desdobrar um discurso para tentar direcionar a modalidade que lhe é mais conveniente. O que é fundamental é que essas expectativas estejam bem ajustadas. E cito mais uma vez o que colocamos na nossa quarta sessão. Na nossa quarta sessão, falamos do artigo 8 do Código de Ética da OAB, da importância da transparência entre escritórios de advocacia, advogados e os seus clientes. Ressalto, escritórios de advocacia não podem prometer resultado. E precisamos ter as expectativas bem ajustadas para que os nossos clientes possam ser efetivamente atendidos nessas expectativas. E se eles estão com expectativa por resultado, nós temos que ter o alto e bom tom que faremos de tudo para consegui-lo, mas nunca garanti-lo. E o risco aqui de fazermos diferente do que aqui ressalto com vocês como importante dessa transparência absoluta é para a reputação e a visão de longo prazo do escritório de advocacia. Então, essa reflexão é fundamental para que nós tenhamos efetivamente expectativas bem ajustadas com os clientes e possamos nos solidificar no longo prazo, na estratégia que venhamos a eleger como aquela principal ao escritório de advocacia. Nós colocamos aqui, trazendo uma noção também prometida para esta quinta sessão, um pouquinho da discussão da noção de produtividade, nós colocamos no exemplo da modalidade de contratação em torno do timesheet, com CAP, que os escritórios eles têm um olhar mais atento à produtividade. Mas nós não temos que nos ater a este olhar apenas nessa modalidade de contratação. Repito, escritórios de advocacia, sociedades de capital intensivo, que têm nas pessoas o seu diferencial e o seu maior custo, e há de ser assim, precisam investir tempo e esforço para compreender aonde está sendo alocado o tempo desses profissionais que compõem determinada organização. E a partir dessa compreensão, tomar decisões em nome da produtividade. Um exemplo, determinada banca jurídica que emite relatórios para todos os seus clientes e que começa a entender que a alocação de tempo para a emissão desses relatórios está muito maior do que o desejado. Precisa refletir em nome da produtividade no que pode ser feito para reduzir o tempo na emissão desses relatórios.
Será a utilização de alguma tecnologia, de algum sistema integrado que possa ser abastecido e emitir relatórios de uma forma mais célere? Será revisitar o trabalho em equipe e as atividades de cada membro da equipe e suas responsabilidades para poder ter uma maior produtividade? E como nesse exemplo temos os mais variados. A produtividade ela é fundamental para que o escritório possa aumentar a sua margem. Veja, colocamos há pouco a ideia de faturamento, que nada tem a ver com lucro. O lucro ele vai haver depois de se haver um custo variável para se chegar numa margem de contribuição e se conseguir honrar com todos os custos fixos. Quanto menor é este custo, quanto mais produtiva é aquela organização, maior será a margem de lucro a partir desta receita bruta. Nós, claro, respeitando a sobriedade, respeitando a individualidade de todos os profissionais, mas precisamos sim, no ambiente das nossas organizações e do trabalho em equipe, sempre buscar um aumento de margens. Pois, quanto maior for este lucro que o escritório venha a perfazer, além, claro, do acionista ficar ali com resultados melhores, mas também o escritório poderá fazer mais investimentos na sua estrutura. Lucro é algo que também será feito e utilizado para que o escritório possa crescer, para que o escritório possa ganhar em alcance, atender mais organizações, se consolidar em frentes que ainda não estão sendo realizadas, se aproximar de um sistema diferente e aprimorar a prestação de serviço para determinado cliente. Veja, nós temos aqui nesta questão e nessa dimensão financeira, como bem coloquei no início, um resultado de toda uma estrutura em funcionamento. Mas esses indicadores são fundamentais para que nós reflitamos. Estamos no caminho certo? O que faz sentido para a nossa realidade, a realidade da nossa firma jurídica? Eu queria, me aproximando também do final dessa quinta sessão, e como prometi no início do curso, tentar fazer um breve resumo, ou seja, uma breve estruturação de tudo que nós caminhamos ao longo destas 5 aulas. A gente começou uma reflexão sobre a importância da gestão nos escritórios de advocacia. Colocamos, sim, que somos sociedade de capital intensivo e que os escritórios de advocacia devem focar na sua especialização, nas áreas do direito e naquilo que se propuserem a atuar. Mas não podem esquecer que, como organização que são, precisam ter um pensamento também gerencialista para organizar toda essa estrutura e entregar valor ao mercado. Debatemos que qualquer planejamento estratégico precisa ter um olhar primeiro para fora. Na nossa segunda sessão, refletimos sobre competências e matrizes, algumas ferramentas fundamentais nessa direção. Falamos da análise Pestel, falamos das 5 forças de Porter, falamos da matriz SWOT, tudo isso para que nós possamos analisar o ambiente externo, para aí sim, já na matriz SWOT, olhar para o ambiente interno da nossa firma, da nossa realidade na advocacia. A partir daí, a gente cruza as nossas forças, o que temos no ambiente interno, as nossas fraquezas, com as oportunidades e ameaças de mercado. E daí surge um planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico terá objetivos nas mais variadas frentes. Objetivos estratégicos com indicadores e metas de desempenho nas dimensões financeira, mercado e cliente, processos internos e pessoas. Todos esses objetivos serão acompanhados ao longo do tempo. E o que nós fizemos na terceira, na quarta e na quinta aula foi mergulhar um pouquinho sobre algumas dessas dimensões do BSC. Na terceira aula, focamos fundamentalmente nos processos de influência, dimensão de pessoas. Quero ratificar para quem não acompanhou que possa visitar, pois lá temos um debate muito grande sobre como se dá o processo de influência, o quanto que ele não está restrito ao indivíduo e é multidimensional.
Ali, destacamos também a reflexão sobre indivíduo, organização e sociedade. Destas três perspectivas, endereçamos a nossa quarta aula, mas falando de comunicação em cada uma dessas perspectivas. Precisamos, de forma responsável, compreender a regulação da nossa atividade. Destacamos na quarta aula Código de Ética e, por óbvio, o Estatuto da OAB, que regula a atividade dos profissionais. Claro, a partir daí, entender o que podemos fazer e como endereçar essa comunicação, compreendendo o público-alvo e tentando que possamos ser compreendidos nessas mais variadas perspectivas. E agora, na quinta aula, chegamos na dimensão financeira. A dimensão que, sim, é o coração, muitas vezes, da organização, pois ali teremos a real compreensão se estamos ou não no caminho certo. Queria compartilhar com vocês, nessa linha que colocamos tanto da importância do ajuste de expectativas, talvez um exemplo que fuja um pouco do direito, mas que dê um pouquinho a impressão da importância desse ajuste de expectativas com os nossos clientes. Trazer um exemplo de outro setor. Vamos pensar aqui numa empresa do varejo que trabalha no e-commerce e ela trabalha com a venda de sapatos. E-commerce é aquelas vendas por mídia digital. E ela anuncia ali no e-commerce, no seu anúncio, a venda de um sapato vermelho. Você tem um cliente que vai ao site daquela empresa e fala: adorei o sapato. Eu vou comprar esse sapato vermelho, tamanho 40. O cliente vai lá, faz a compra do sapato vermelho, tamanho 40. E a empresa promete entregar aquele sapato no prazo de 72 horas. Aquela empresa, então, resolve que quer superar as expectativas do cliente. Manda o sapato para a casa do cliente em 24 horas. O cliente se vê feliz, surpreendido, mas quando abre aquela caixa de sapato, não está um sapato vermelho tamanho 40, está um sapato azul tamanho 38. Um exemplo, talvez que possa parecer simplório, óbvio demais, mas que eu quero colocar para vocês, para que nós possamos refletir a nossa atuação responsável enquanto profissionais no ajuste de expectativas com os nossos clientes. Não adianta refletir sobre superar as expectativas do cliente, como no exemplo que eu dei da empresa do e-commerce, se o mínimo não for entregue, se aquilo que foi efetivamente prometido não foi entregue. Se fosse lá no exemplo o sapato vermelho tamanho 40, aí sim, se pôde entregar em 24 horas, superar expectativas é algo muito bem-vindo, algo relacionado à dimensão clientes, como já pontuamos, e que é desejado, que fideliza o cliente, que faz com que o cliente fique ainda mais encantado com determinada organização. Mas precisamos, primeiramente, sermos responsáveis com o objeto das nossas contratações. Então, quando a gente vai muitas vezes discutir sobre precificação, mais importante do que aquelas 3 modalidades que eu citei, FII mensal, timesheet, um contrato específico, aspas, de obra pronta, mais importante do que essas formas de contratação é o alinhamento das expectativas do que será entregue. Aqui talvez seja a maior fonte de insatisfação dos clientes com escritórios de advocacia manifestada em várias pesquisas que correm no nosso setor. Quando o cliente, ele acredita, ele espera determinada coisa do escritório e o escritório não entrega, e o escritório do outro lado não entende que isso é sua responsabilidade. Isto é feito a partir desse ajuste bem feito, em que ambas as partes têm um efetivo alinhamento daquilo que é objeto de determinada contratação. Claro, antes de finalizar, vocês já conhecem. Aqui no Saber Direito, todas as aulas, nós temos um quiz. Vamos para o nosso quiz de hoje?
Então, pessoal, claro, aqui no quiz de hoje, por mais que nós tenhamos feito esse aparato mais geral de todo o curso, vamos focar na dimensão financeira. Nossa primeira questão. Em contratos com o modelo timesheet, que artifício pode ser utilizado como meio para alinhamento ao planejamento de orçamento do cliente, ao mesmo tempo em que pressiona o escritório por mais eficiência? A. Menores valores de honorários hora. B. Banco limite de horas trabalhadas. C. O cap. D. Nenhuma das alternativas. Acho que aqui fica claro, nós debatemos bastante essa modalidade de contratação timesheet. E a resposta correta é a alternativa C, o cap. Ao mesmo tempo em que com o cap o escritório mostra a sua capacidade de adaptação àquela organização ou àquele cliente, por quê? Porque a empresa tem, ou a pessoa física, um orçamento que pretende dedicar ao escritório e o escritório, quando coloca o cap, se adequa e ajusta a este orçamento, o escritório também é pressionado por mais produtividade, sim. Porque o escritório, quando passa desse cap, quanto mais horas trabalhadas, ele não estará sendo mais remunerado por isso, não terá impacto nos seus honorários. Então, o escritório busca, e aqui como ressaltamos, produtividade, entender eventuais gargalos, tentar trazer, por exemplo, tecnologia, uma maior produtividade, por exemplo, investindo menos tempo em demandas repetidas e outras coisas para que possa diminuir o tempo investido em determinado cliente. Vamos para a segunda pergunta do nosso quiz de hoje, pessoal? No processo de apresentação de uma proposta de prestação de serviços, o que é determinante para a boa aceitação da proposta de honorários? Letra A. Alinhamento da percepção de valor do cliente à proposta de valor do serviço que o escritório vai prestar. Letra B. Custo mais baixo de honorários em relação à concorrência. C. Boa aceitação do escopo de atuação do contrato. Ou D. Domínio técnico do tema do contrato mostrado pela equipe que apresenta a proposta. Vejam, conversamos bastante também sobre a importância desse ajuste de expectativas entre o escritório e aquele cliente. Ressaltamos que às vezes isso é mais importante do que a modalidade de precificação em si. Para esta questão, voltando às alternativas, temos como correta a alternativa A. O principal, pessoal, é que nós tenhamos esse efetivo alinhamento da percepção de valor do cliente à proposta de valor de serviço do escritório. O que eu quero dizer com isso? Uma outra alternativa traz um preço menor que o dos concorrentes. Isso, em algum momento, poderá ser importante? Poderá. Você tem, por exemplo, as mais variadas estratégias, como já ressaltamos ao longo do curso. Para uma estratégia de liderança total em custos, um cliente que vá buscar menor preço poderá, por óbvio, aqui perceber valor. Mas a resposta mais alternativa é a letra A, porque nela nós destacamos a importância da escuta ativa. O escritório precisa compreender o que aquele cliente deseja e, a partir desta compreensão, estrutura a sua proposta de valor e, isso estando bem alinhado, você tem não só uma maior chance de celebrar aquele contrato específico, mas uma maior chance de estabelecer uma sólida e longa relação de parceria. Vamos para a terceira pergunta do nosso quiz, pessoal? Na terceira questão do nosso quiz, nós colocamos: qual alternativa cita benefícios diretos do aumento de produtividade nas áreas financeira e de clientes, respectivamente? Letra A, aumento de margens e superação de expectativas. Letra B,
redução de custos e aumento de margens. A terceira alternativa traz redução de custos e alto nível técnico. E a letra D, atendimento a prazos estabelecidos e custeio direto. Veja, no enunciado, nós deixamos muito claro a produtividade, trazendo impactos às dimensões financeira e de clientes, olhando lá para aquela estruturação do BSC e as 4 perspectivas. Olhando por aí, temos como correta a alternativa A, aumento de margens e superação de expectativas. Deixamos muito claro também, para antes de pensar em superar as expectativas, que nós possamos efetivamente cumprir com o objeto, com o que foi prometido. Mas claro que uma atuação com altos níveis de produtividade e olhando para a perspectiva financeira e de clientes, conseguirá aumentar as margens quando, por exemplo, conseguir reduzir os custos atrelados a determinada atividade e também superar as expectativas, como, por exemplo, no caso que trouxemos do exemplo da empresa de e-commerce, entregar determinada demanda num prazo menor do que o pactuado. Dessa forma, você encanta e fideliza os clientes com quais se relaciona. Dessa forma, nós fechamos aqui o quiz da nossa 5ª e última aula. Quero fazer aqui, já fiz um apanhado geral do curso, mas talvez fazer um apanhado desta última aula, deixando muito bem marcado que a dimensão financeira e econômica é, sim, de grande importância para as firmas jurídicas. Precisamos compreender a estrutura de custos dos escritórios de advocacia. Entender que, normalmente, nessa estruturação de custos, temos fundamentalmente uma estrutura marcada por mais custos fixos e que isso traz alguns riscos para a nossa atividade, podendo ser concebidos tanto de forma positiva quanto negativa. Na nossa estrutura de receitas, temos várias formas de celebrar contratos com o mercado e destacamos a importância de adaptação, ou seja, exercer escutativa, olhar para o cliente, para o prospect cliente e a partir daí se adaptar ao que ele busca, sem, por óbvio, fugir da nossa estratégia. Não podemos, em nome de um contrato, perder o que nós destacamos muito ao longo da semana: coerência. Se temos uma estratégia marcada por diferenciação, que possamos nos conectar e termos parcerias em que nós possamos apresentar diferenciação, pois esta, se for o desejo do escritório, será o que ele se propõe a fazer e entregar de valor ao mercado. Dessa forma, então, eu quero agradecer muito a paciência e todos vocês que nos acompanharam ao longo da semana. Agradecer mais uma vez o convite da TV Justiça, o meu orgulho em participar do Saber Direito e de todos os profissionais que compõem essa brilhante equipe e fazem o Saber Direito acontecer. E quero, claro, me direcionar de forma muito especial a todos vocês que acompanharam todo o curso ou que acompanham esta aula. Que possamos juntos disseminar as pautas relacionadas à gestão nas bancas jurídicas, entendendo as mesmas como fatores intervenientes fundamentais para que cada um de nós, nas nossas carreiras, possamos ser mais relevantes e cumprir este papel tão essencial à justiça. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.